Um ano de 2022 de muita paz, muita saúde e de conquistas. Conquistas também para o Cruzeiro. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Isso aí. E o Cruzeiro precisa de qual a conquista maior? A volta à Série A do Campeonato Nacional. Essa seria a conquista maior do Cruzeiro e é para isso que o Cruzeiro vai trabalhar durante toda a temporada de 2022, que está começando hoje, mas de forma oficial começa amanhã com o aniversário do clube. Amanhã o Cruzeiro completa 101 anos. Daqui a pouco a gente fala dessa programação, daqui a pouco a gente fala do que vai acontecer no aniversário do Cruzeiro com a presença do Ronaldo Nazário de Lima, o novo dono do Cruzeiro, ele que comprou 90% dos créditos da SAF e agora comanda a equipe celeste. Por falar no Ronaldo a gente sabe, tem casa em São Paulo, tem casa também no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro veio a informação através do nosso Wellington Campos, o Wellington tá ali. É bom que a Itatiaia tem repórter espalhado pelo Brasil inteiro, então se a notícia não sai da capital dos mineiros, ela sai de onde pode estar o Ronaldo, do Rio de Janeiro. E de lá veio a informação com o nosso Wellington Campos que o uruguaio Paulo Pesolano deve ser sim o novo técnico do Cruzeiro. O técnico uruguaio Paulo Pesolano tem 38 anos, deve assumir a vaga que foi deixada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. A negociação está em andamento, Milton. Na manhã deste sábado, a Itatiaia falou com uma fonte importante ligada ao técnico uruguaio que confirmou a real possibilidade dele trabalhar no Cruzeiro. De acordo com a apuração, faltam alguns detalhes a serem ajustados, mas Pesolano vê com bons olhos uma vinda para o futebol brasileiro. O treinador recebeu propostas recentes do futebol argentino, mas vir trabalhar no Brasil seria a preferência desse jovem treinador. Pesolano esteve nos últimos anos no Pachuca do México. Antes ele foi campeão do Clausura, que é o segundo turno do campeonato do Uruguai, com o modesto Liverpool. Não foi com nenhum time de ponta do Uruguai, não. Foi responsável ainda por subir o Torque da segunda para a primeira divisão no campeonato do Uruguai. Esse seria o nome, esse deve ser anunciado de forma oficial pelo Ronaldo Nazário de Lima amanhã, quando ele vai estar aqui em Belo Horizonte. Eu começo por você, João Vitor Xavier, e esse uruguaio, Paulo Pesolano. Bom dia, João. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Milton, Alexandre, ouvinte da Itatiaia. Primeiro, um feliz ano novo para todo mundo, que seja um ano abençoado, que Deus nos abençoe a todos nesse ano de 2022. Ô Álvaro, a primeira vez que eu vi sobre o Pesolano foi quando você trouxe a notícia, o Wellington Campos trouxe a notícia. Eu não vou ser daquele tipo assim, não, conheço, lembro dele, eu acompanho a carreira dele no futebol uruguaio, mexicano, não conheço, não acompanho. Fui estudar um pouquinho na internet, vi que é um ex-jogador, passou por uma série de times pequenos do futebol uruguaio, jogou no futebol chinês. Aqui no Brasil teve uma passagem pelo Atlético Paranaense como jogador. É um técnico muito jovem, tem apenas 38 anos, encerrou a carreira de jogador há pouquíssimo tempo, parou em 2016, tem apenas 3 times no currículo como técnico, mas tem bons resultados nesses clubes por onde ele passou. Eu não sei se é o perfil mais adequado para o Cruzeiro nesse momento. O Cruzeiro não pode se permitir apostas. O Cruzeiro vem de uma sequência de muita dor, de muito sofrimento para o seu torcedor. O Cruzeiro precisa de segurança nesse momento. O Cruzeiro precisa de gente que chegue aqui e que conheça a realidade. A gente tem que lembrar, Álvaro, que o Cruzeiro está praticamente sendo desmanchado. Quem chegar aqui não vai encontrar um departamento de futebol montado, organizado, um clube montado. Claro que do outro lado você pode pensar o seguinte: por tudo que fizeram no Cruzeiro, às vezes receber desmanchado e começar do zero pode ser até melhor. Mas me preocupa quando vejo esse tipo de opção não muito convencional. Não conheço o técnico, não vou aqui fazer uma análise crítica dele, porque seria injusta. Também não vou aqui tecer nenhum elogio de dizer, olha, uma bela contratação, porque também não seria sincero e verdadeiro isso. Acho que é uma aposta. Estamos falando de uma aposta. Se for de fato esse o nome escolhido, foi apurado pelo Wellington Campos, por você, pela equipe da Itatiaia, há aí uma forte informação de bastidores de que esse é um nome na mira do Cruzeiro. Se for de fato esse o nome, nós temos que tratar como uma aposta do Ronaldo, da nova diretoria do Cruzeiro. E aí eu tenho que ser sincero, Álvaro, me preocupa pensar que o Cruzeiro, depois de tudo que passou, vai para um caminho de uma aposta
e uma aposta alta, né? Não é uma comandar o time, né? É uma aposta alta. Ô Alexandre, o Cruzeiro tinha a oportunidade, que não teve nos últimos anos, de começar uma temporada com um treinador que terminou a temporada anterior. Isso acabou não acontecendo quando liberaram o técnico Vanderlei Luxemburgo. A chegada do uruguaio Paulo Pesolano. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, João. Bom dia, Milton. Pessoal que acompanha a gente na live, no rádio. Feliz ano novo para todo mundo. Eu enxergo nessa possibilidade, Álvaro, talvez um dos desafios que essa SAF do Cruzeiro terá, que é servir como uma espécie de celeiro para revelações sul-americanas. Tá? Porque o Ronaldo tem um clube na Europa, né? Tem o Valladolid na Espanha, um clube médio da Espanha, mas de toda forma, o mercado sul-americano, ele é muito forte na revelação de jogadores. Se você tem um treinador que fala o espanhol, tem a cultura do espanhol, e é diferente, a gente percebe isso. Os treinadores brasileiros, a gente passa por uma crise tremenda. Então eu acredito que possa ser uma aposta até nisso também, porque quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, ou qualquer um que tiver uma SAF no Brasil, um dos pontos principais para se poder ter o lucro, e é o objetivo, porque é uma empresa, é na revelação de jogadores. Ô Alexandre, o Cruzeiro vive uma situação delicada. São muitas as contas para pagar, então você tem que escolher qual que você vai pagar. Se vai pagar a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, qual que você vai deixar cortar. Infelizmente, essa é a situação. O que eu quero dizer? Você fala que desse projeto, que é o projeto do futebol, do novo futebol do Cruzeiro, do Ronaldo, que é o futebol sustentável, que tem que gerar lucro e que tem que pensar em venda de jogadores, de promessas, de buscar na América do Sul para poder vender para o Valladolid. Ao mesmo tempo, o Cruzeiro tem a obrigação, praticamente, de voltar à Série A do Campeonato Nacional, porque senão dana tudo. Já vai disputar 3 anos a Série B. Disputaria uma 4ª temporada na Série B. É muito difícil para o cruzeirense aceitar uma 4ª temporada na Série B. O que ele vai escolher nesse momento? Eu acho que a grande pergunta para o Ronaldo amanhã é: o que você quer para o futebol do Cruzeiro? O que o cruzeirense quer, nós já sabemos. Ele tem a esperança de que com você o Cruzeiro volte à Série A. Agora, o que você quer a partir do momento que você anuncia uma contratação de um técnico como esse? É aquilo que o Alexandre Simões falou ontem no Rádio Esportes? O seu pensamento é buscar revelações para poder vender no exterior ou voltar com o Cruzeiro para a Série A? Pois é, exatamente, Álvaro. E aí passa muito por aquilo que o João Vitor falou, né? É uma aposta. É um treinador que não tem experiência, principalmente no futebol brasileiro, e carrega o grande desafio de retornar o Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vejo que são duas coisas distintas, né? Não sei se você e o João concordam. O pessoal do Ronaldo precisa tratar o Cruzeiro como uma empresa que não dê prejuízo e, paralelamente, tentar fazer o melhor futebol possível. Só que o futebol, ele depende muito do dinheiro. Ele é o carro-chefe do negócio. Exatamente. Então, se ele der errado, como é que vai fazer? Exatamente, é aquela coisa, né? O futebol, ele tem a oportunidade de injetar muito dinheiro na empresa se volta a uma Série A. Mas, por outro lado, para você poder fazer esse investimento no futebol, sem ter a certeza, é uma situação complicada. E isso é até uma mudança nesse processo de SAF. Sim. Porque quando você tem um clube de lazer, um clube desportivo, como o Atlético, Cruzeiro, América, o clube de regatas do Flamengo, o clube de regatas Vasco da Gama, você tem ali o futebol como uma parte, mas o próprio nome desses clubes, por exemplo, fala Clube de Regatas Vasco da Gama. Tem regata, tem uma série de outros esportes. A SAF não, é a Sociedade Anônima do Futebol. Era o Cruzeiro Esporte Clube, que continua sendo o grande clube, né? Tem lá a corrida do Cruzeiro, tem a turma... Tem o vôlei. Que joga vôlei, tem a bocha, tem... A pelada da Campestre, tem o clube da Sede das Canárias. O atletismo. Tem o atletismo. A SAF não, é futebol. É exclusivamente, o core business é futebol. É exclusivamente pensar em futebol e fazer futebol. O que tem um lado positivo, porque nós cansamos de ver, ontem o Álvaro contou aqui a história do Atlético treinando lá na Vila Olímpica e do sócio chegou pro Emerson Leão e falou assim, vaza daqui porque aqui é nosso, nós é que somos os associados que pagamos, a prioridade é nossa. Né? Nós vimos no Cruzeiro, por exemplo, o Wagner Pires de Sá, que era comandado pela turma do carteado e do golo no boteco da sede, fazer o que fez. Agora não, é um negócio de futebol.
E aí eu concordo muito com o Álvaro, né? Para dar certo, a SAF tem que fazer o futebol funcionar. Eu confesso que estou um pouco assustado com o que seria essa opção. Por que estou dizendo o que seria? O Cruzeiro não confirmou ainda. É uma possibilidade, é uma hipótese, é uma notícia que foi levantada pelo Wellington Campos ontem, no fim do ano, né? Por volta de 11 horas da noite, o Wellington recebeu, apurou, trabalhou essa informação. Hoje, durante toda a manhã, a equipe da Itatiaia está trabalhando, buscando essa informação. O Samuel Venâncio falou até que ele jogou em 2006, quando você falou do Atlético do Paraná, que fala muito bem o português, né? Mas eu confesso que eu estou um pouco assustado com o que seria essa hipótese. Agora, gente... Eu acho que não é o projeto arrojado para voltar à Série A. Essa é a grande preocupação. Quando foi anunciado o nome do Ronaldo, todos pensavam o quê? Um projeto arrojado. Arrojado não é contratar medalhão, arrojado não é gastar milhões. Arrojado é um time que de cara você vê que ele vai ser competitivo. Mas aí tem um ponto, né? E o João destacou. O que acontece? Quando é SAF, é empresa. É tratado como empresa, tem as obrigações da empresa. Quando é o clube social, que é a bocha, o cara faz a dívida e fica pro outro. Aí o outro não paga do anterior e faz as dele também e vai ficando pro outro. Então, quer dizer, precisa levar muito mais na linha do ponto de vista administrativo financeiro do que o clube social, né? É um desafio grande. Você disse uma coisa importante também, né, Alexandre? Um projeto como esse do Ronaldo, certamente o cara pensa em etapas, assim. Ele pensa em ter uma base, uma estrutura no futebol sul-americano, que vai tentar revelar jogadores, formar jogadores, para comunicar com uma estrutura que ele tem no Valladolid da Espanha, para tentar ser ali um difusor de talentos, de jogadores, de profissionais para o futebol mundial. Olha, acho que o torcedor do Cruzeiro vai ter que passar por um processo de... paciência. E readequação mental, Álvaro. O Valladolid caiu para a segunda divisão, né? Caiu para a segunda divisão. O torcedor do Cruzeiro vai ter que se acostumar com um novo jeito de ver as coisas. Ao que tudo indica, é muito provável que o Ronaldo não esteja pensando em grandes investimentos para o ano de 2022. Vamos ter oportunidade de saber isso dele na entrevista coletiva que ele dará na chegada, e acho que essa entrevista será um termômetro do que vai ser o Cruzeiro do Ronaldo. A gente precisa ouvir isso do Ronaldo. E é importante que ele diga com sinceridade. Ele talvez possa chegar e dizer o seguinte: olha, gente, na situação que eu peguei, eu vou ter que fazer isso mesmo e vai ter que ser pé no chão, muita paciência, não me cobrem pressa para um retorno do Cruzeiro para a primeira divisão. Vai ser um trabalho árduo e longo. Ele pode chegar e dizer isso. E se ele disser, não vai estar dizendo mentira nenhuma. Porque é uma realidade de um clube que tem uma dívida de 1 bi para pagar em 10 anos, com uma receita muito encolhida, muito enxuta, com uma dívida de curto prazo. E quando eu falo curto prazo, é curtíssimo, de 50 milhões com a FIFA. Então, acho que essa entrevista coletiva do Ronaldo vai dizer muito do que será o Cruzeiro do Ronaldo. Eu confesso, estou um pouco assustado com o que eu estou vendo. Assim, não é um técnico com o perfil que eu imaginava para iniciar o trabalho no Cruzeiro. Tomara que dê certo, se for de fato confirmado. Para quem está chegando agora, o uruguaio Paulo Pesolano pode ser o novo técnico do Cruzeiro. Ele tem 38 anos, é uruguaio. Ele treinou equipes pequenas no Uruguai, mas foi campeão por lá. Foi campeão do torneio Clausura no Uruguai com o modesto Liverpool. Foi responsável por subir o Torque da segunda divisão para a primeira lá no Uruguai e atualmente estava no Pachuca do México. Tem 38 anos, foi jogador também aqui no Brasil do Atlético do Paraná. Fala bem o português, deve ser anunciado como novo técnico do Cruzeiro amanhã pelo Ronaldo, quando ele vai estar em Belo Horizonte. Por falar em amanhã, daqui a pouco eu volto aqui no Rádio Esportes para falar de toda a programação do Cruzeiro no dia do seu aniversário. Tá combinado, Milton? Legal, combinadíssimo. São 11 do Álvaro Damião. Pois é, Milton, a gente já informou aqui na primeira parte do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, meio-dia 29, sobre a possível contratação do uruguaio Paulo Pesolano. Deve ser o novo técnico do Cruzeiro, deve ser anunciado amanhã pelo Ronaldo Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo vai estar em Belo Horizonte para o aniversário de 101 anos do Cruzeiro. O Cruzeiro completa amanhã, dia 2 de janeiro, 101 anos. Foi fundado em 1921. E o novo dono do Cruzeiro,
Ronaldo vai estar em Belo Horizonte não só para poder anunciar, quem sabe, o nome do treinador e também do diretor de futebol, mas para participar desse dia importante na história do Cruzeiro. Ele chega pela manhã, a informação é de que ele vai chegar bem cedo, ou já chega hoje à noite. Esta informação ainda não foi confirmado se ele chega hoje ou se ele vai chegar pela manhã, mas é certo dizer que às 10h30 da manhã, dia 2, ele vai estar no encontro presencial na Toca da Raposa 2 com alguns sócios do Cruzeiro. São os sócios diamantes, aqueles que pagam mais caro para ser sócios do Cruzeiro. Esses vão ter a oportunidade de conhecer o Ronaldo de perto, de conversar um pouco com ele e de saber quais são as pretensões do Ronaldo com o Cruzeiro a partir de agora. Claro, vão falar também da história que ele construiu ao longo da carreira, a história que começou com o Cruzeiro na década de 90 e possivelmente saber o que ele pensa do Cruzeiro a partir de agora. Qual que é a expectativa dele para o Cruzeiro em 2022? Depois ele vai atender os outros sócios. E como que ele vai atender esses outros sócios? Através de uma live que será feita às 11 horas da manhã. Faz uma live com esses outros sócios, conversa com os outros sócios e aí sim ele vai para um almoço. Esse almoço com o Pedro da XP, é o Pedro Mesquita. Neste almoço, possivelmente, o Pedro Lourenço, conversamos com ele ontem, ele disse que vai estar em Belo Horizonte para poder acompanhar a missa de aniversário do Cruzeiro, que foi convidado para um almoço com Pedro Mesquita e com Ronaldo Fenômeno, e que deve sim estar neste almoço com os dois, para poder falar também sobre a situação financeira do clube e como que vai ser a partir de agora, como que será tratada a marca dele, os Supermercados BH, na camisa do Cruzeiro. Ele antecipou vários anos de patrocínio para poder acertar a situação financeira do Cruzeiro e fazer com que o Cruzeiro não tivesse uma situação ainda mais difícil. E agora, como vai ser? Não vai ter mais a marca porque o Cruzeiro agora é SAF? Não vai ter o patrocínio que tinha antes? Retira o patrocínio, tem que fazer um outro? O crédito que ele tem com o Cruzeiro fica com o Cruzeiro Esporte Clube, com o Cruzeiro Social ou passa para a SAF? Essa é a grande pergunta que ele mesmo não soube responder, viu, João? Eu perguntei para ele, ele falou, olha, eu vou ter que ver isso com o departamento jurídico, com o Ronaldo, com a equipe dele, como que vai ser feito isso a partir de agora. Do ponto de vista jurídico, Álvaro, eu estudei muito esse projeto de lei que depois se transformou na lei da SAF. Do ponto de vista jurídico, aquilo que o Pedro colocou no Cruzeiro, Cruzeiro Esporte Clube, digamos assim, isso entra como qualquer outra dívida para esses 10 anos da SAF. Agora, não é só o jurídico que pesa numa questão como essa. O Ronaldo vai abrir mão de ter o principal parceiro que o clube teve? O que o Ronaldo ganha virando as costas pro Pedro e dizendo pro Supermercados BH o seguinte: vá pra fila do pão aí, ó, espera aí que no dia que der nós vamos te pagar. O que ganha com isso? É inteligente pro Ronaldo fazer isso? Abrir mão de um parceiro como o Pedro, que é cruzeirense, que gosta do Cruzeiro, que quer o bem do Cruzeiro, que certamente está disponível, estará disponível para ser, às vezes, um investidor, para, às vezes, ter ações, para comprar uma parte. Você quer meu palpite, o que eu acho que vai acontecer, Álvaro? Eu acho que o Ronaldo está com 90% das ações da SAF. Ele vai chamar os seus principais credores e vai falar o seguinte: olha, vocês querem transformar isso num percentual? Isso é muito natural no mercado. Isso é muito natural no mercado de ações e no mercado financeiro. Então, Pedro, qual é a minha dívida com você? Qual é a dívida do Cruzeiro com você? Ao invés de eu te pagar isso em patrocínio ou em grana, vem cá, vamos transformar isso em participação no negócio. Esse deve ser o caminho, pelo menos é o caminho mais convencional de mercado a se fazer. E acredito que o Ronaldo não fechará as portas para um patrocinador, para um parceiro. Se o Ronaldo está fazendo como primeiro gesto, chamar para dentro o cara que paga R$1.000 por mês, que é o sócio diamante, se o segundo gesto é colocar para dentro o cara que paga lá o sócio torcedor mais barato numa live, o que o Ronaldo está dizendo? Olha, eu valorizo quem coloca dinheiro aqui no clube. Ele não vai valorizar o cara que mais coloca, que é o patrocinador master? Eu não acredito que será essa a postura do Ronaldo com o Pedro e acredito que eles vão chegar aí num meio termo de negociação, né?
Eu também acredito nisso. Não imagino que ele vai fazer diferente, até porque se você está comprando um clube, se você precisa de dinheiro, se tudo que se fala no Cruzeiro hoje gira em torno da situação financeira do clube. Se você, para montar um elenco forte, você vai precisar de investidores. Investidores através de patrocínio. Você vai abrir mão daquele que é o principal patrocinador do clube e que é um patrocinador que gosta, que é cruzeirense, que é conselheiro, que é apaixonado pelo clube? Não acredito. Então esse almoço amanhã é para poder acertar toda essa situação e tentar limpar também aquilo que eles fizeram, que o Pedro não gostou e que ninguém gostou das marcas que anunciam com o Cruzeiro. Não é só o Pedro, não. Nenhum deles gostaram. Ô Álvaro, vamos pensar em qualquer empresa do mundo. Você tem um grande parceiro, o seu principal investidor, o seu principal patrocinador. Você comprou essa empresa. Qual que é o movimento que você faz? Você traz esse cara para mais perto para ver se ele põe mais dinheiro ou você empurra esse cara para longe? É óbvio que é trazer para perto. Eu não acredito que o Ronaldo, um cara vivido, com o apoio de uma XP, que é uma baita de uma empresa de mercado, vai fazer esse movimento. Eu acho que o movimento é: Pedrinho, vem pra cá, como é que você pode ajudar mais? E depois desse almoço, aí vem a missa às 4h30 da tarde na igreja de São Sebastião. Tomara que nessa missa tudo já esteja acertado. E aí a gente vai saber também do Ronaldo o que ele pensa para o Cruzeiro em 2022. Se é um Cruzeiro para poder negociar dívidas ou se é um Cruzeiro para voltar para a Série A do Brasileiro. Legal, intervalo.